que do seio para baixo ou do peito para baixo, quando é homem, vai se afinilando e você vê uma cauda mesmo. E são seres que já se apresentaram para vários pescadores. Uns anos atrás foi feita uma matéria, né, contando sobre isso, sobre a NOAA, né, que estava explorando o fundo do oceano, e eles gravaram essas criaturas. Você pode ver que não deram continuidade mais nas matérias porque foi proibido, né? Então existe sim. E são ferozes, têm ferocidade. Um exemplo, se você tiver em um náufrago, por exemplo, esperando o resgate, se houver o interesse desses seres em te pegar e te levar para o fundo do oceano e você morrer afogado, tem. Eles podem fazer, entendeu? E várias pessoas também podem ser cuidadas por eles. Então, eles têm o mesmo equilíbrio do pessoal aqui, que somos nós. Nós temos ruindade e bondade. Então, a nossa energia, ela se voltou, correto? Contra eles. Então, seria como os animais. Um animal não come o outro, um animal não preda o outro. Por consequência da energia que nós expandimos no mundo, nós criamos essa ferocidade na criação animal, seja da ave, seja do réptil, do anfíbio, do mamífero, né? Do peixe. Então, quando você vê um animal devorando o outro, que você fica horrorizado, até tem pessoas que são sensíveis e choram por isso, aquilo ali é porque nós somos culpados, correto? E a prova disso é quando nós temos um animal doméstico, como o gato, como um pássaro, ou algo do tipo. Você vê a fidelidade daquele animal, e você vê que ele oscila entre o humor e a bondade, correto? Você já percebeu que cada animal tem um tipo de personalidade? Se você tiver uma cachorra e ela tiver 10 filhotes, e os 10 filhotes crescerem, cada um será diferente do outro. Isso é personalidade. E nós provocamos isso na criação, como eu já expliquei. A mesma coisa é esse povo que vive no oceano, né? Eles têm as personalidades porque eles foram contaminados por nossa energia, correto? E uma pergunta que me foi feita já tem bastante tempo, e agora eu lembrei que eu vou responder. Uma das pessoas que leu, né, o livro de Enoque, ele mencionou o seguinte: olha, Carlos, eu li lá no livro que as mulheres, né, que se deitaram com os anjos e geraram gigantes, que são os Néfilins, né, elas receberam a punição do Criador e elas se transformaram nessas primeiras sereias. É verdade? Sim, 100% verdade. Você está entendendo? Mas não foi o Criador, Deus bíblico, não. E quem se deitou com as mulheres não foram anjos, não. Foram os Aquirins e depois os Niburianos, conforme eu já falei para vocês, né? Mas os primeiros que chegaram do céu para a terra foi aquela civilização, correto? Reptiliana, que fez a diferença entre macho e fêmea, porque todo o fundamento da criação é hermafrodita. É com o passar do tempo, seja 1000 anos, 1 bilhão de anos de evolução, é que aquela cria que sair do ser hermafrodito vai se separar sexualmente falando. Então, nossos antepassados, né, eles eram hermafroditas. Então, eles geravam filhos, porque eles eram macho e fêmea. Hermafrodita é macho e fêmea num único só corpo, correto? Então eles geravam filhos como uma mulher gera o seu filho, né? Geravam, sem a necessidade da coabitação sexual. Era uma questão genética hormonal, como acontece nos cavalos marinhos, como acontece em alguns anfíbios, que não precisam do parceiro macho para poder botar os seus ovos, por exemplo, quando se trata
de anfíbios e de alguns répteis, por exemplo. O cavalo marinho, por exemplo, ele não precisa da fêmea. Algumas espécies animais, quando fica 100% sozinha, sem o parceiro, ela engravida do mesmo jeito. Você está entendendo? Então isso aí é a consciência do planeta mostrando que, de fato, o que eu falo aqui não é loucura, que a sua primeira criação era hermafrodita. Então, nasciam os filhos. Chegaria uma hora que o próprio planeta separaria macho e fêmea. Então, nasceria uma mulher, né, que não fosse hermafrodita, nasceria um homem, e através do exemplo da coabitação sexual dada pelos animais, aquela criação do homem e da mulher ia fazer um com o outro, e aí ia gerar filhos por si só. E aquela descendência hermafrodita ia ficar para trás, porque ela ia evoluir. E essa raça réptil, como eu falei para vocês, chegaram aqui, né? E fizeram essa divisão geneticamente falando e foram embora. Então todo mundo já sabe da história, já expliquei isso para vocês. Tem um único homem no mundo que contou essa história, que é o Credo Mútua, quando ele dá uma entrevista ali pro David, né? Ele narra, porém, ele narra da maneira que ele aprendeu com seus antepassados, correto? Mas quando ele fala que cada pessoa entrou numa caverna, que entrava na caverna de uma luz vermelha, saía mulher, que entrava na caverna da luz azul, saía homem, não. Eram laboratórios, né? Não era caverna, eram laboratórios. E o brilho que os antepassados de Credo Mútuo descreveu era o brilho da luz da nave, ou seja, daquela plataforma que estava sobre a Terra. E assim que é, né? Então, gente, é muita coisa. É muita coisa. Eu tô só aqui refrisando aqui. Então, o Criador é o Criador deste céu, que não tem nada a ver com esse Deus bíblico, né? Ele ordenou e modificou aquelas mulheres que de livre e espontânea vontade se relacionaram com esses Aquirins e com esses Niburianos. As mulheres, né, matriarcais, aquelas que foram escolhidas, que receberam os seus títulos de rainha por esses seres, elas foram condenadas. O próprio Criador as lançou no mar e alterou geneticamente todas elas. E elas foram as primeiras mulheres peixe. E elas se tornaram hermafroditas. E delas vieram todos os outros e povoou, né, o oceano. Então, é desse jeito, entendeu? Você acredita se você quiser, mas é assim. Tá entendendo? O Criador deste céu, desta dimensão, né, o vigilante, o guardião desse céu, que eu já expliquei para vocês, se ele desejar que tudo isso acabe antes do tempo, ele pode. Ele é livre para isso. Ele tem um consentimento do Criador e da Criadora de todas as coisas que habitam o milésimo céu. Só que como eles são disciplinados, né, e seguem uma lei dada pelo seu pai, o Criador, e sua mãe, a Criadora, como deu para todos os outros seus 999 filhos, porque o milésimo filho é aquele que zela pelos portais que entram no milésimo céu, que eu já contei para vocês essa história com H, eles têm essa regra, então eles não intervêm. Mas quando eles precisam punir, eles punem, sem problema nenhum, né? Sem problema nenhum. Então você imagina, né? Um criador em cada céu. E em cada céu é bilhões e trilhões e centenas de trilhões de Via-Lácteas. E nas Via-Lácteas existem centenas de milhares de galáxias. E nas galáxias existem centenas de quinquilhões de sistemas solares. E nos sistemas solares existem dezenas, né, de planetas.
E nesses planetas existem centenas de milhares de vidas. Imagina, um ser que cuida de tudo isso, né? Então, por isso que em cada Via Láctea tem a Superfederação, e em cada galáxia a Federação, e em cada sistema solar uma confederação. Então, gente, não é como as pessoas pensam ou dizem por aí, não. Por isso que as pessoas que me ouvem não se apresentam. Eu falo assim, as autoridades, né, fora do país, porque todos os meus áudios, vídeos, eles são traduzidos na sua língua nativa, na língua daquele planeta, na língua daquele país, como eu já contei para vocês. Então essas pessoas do mundo inteiro, eles me ouvem falar, como vai ouvir esse áudio aqui. Eu falo na nossa língua nativa, que é o português, muito mal falado, e se traduz para o inglês, se traduz para o coreano, para o mandarim, né, para o espanhol, para o francês, para o alemão. E por aí vai, as pessoas estão me ouvindo através disso. Então, quando você olha lá no meu canal, que eu já apaguei os vídeos conforme eu prometi que ia apagar, mas quando você olha lá no canal do Rodolfo, você vê 100 visualizações só, mas daquelas 100, uma já foi feita download e milhares de pessoas já me ouviram e estão me ouvindo em suas línguas, mas não especificamente pelo canal do Rodolfo. Você está entendendo? Então, aquelas pessoas que dá a visualização ali no canal do Rodolfo, nada mais são do que os assessores que precisam do vídeo e do áudio para poder transmitir na língua nativa daquele país para os seus líderes. Você está entendendo? Porque é melhor você ter na vida qualidade do que quantidade. E as pessoas menores, que são essas que nem sabem quantos anos têm, é essas que criticam, é essas que duvidam, é essas que lançam uma pessoa contra a outra, é essas que fazem fofoca, é essas que no final irão sofrer a verdadeira dor do parto. Toda mulher que já sentiu e deu à luz através do parto sabe a dor que é. Então, imagine 1/6 da humanidade sofrendo essa dor de parto no grande dia. Então, por isso que para mim não faz diferença nenhuma. E eu sempre digo, meu nome é Ari e eu não tô nem aí. Você tá entendendo? Porque tem que ser dessa forma. Então, voltando aqui agora a responder o restante, né? Eu tô respondendo, já ampliando para as outras questões, porque são perguntas também. Carlos, lá em Araçuaí, né? Lá em Araçuaí, eu tive que dar um pause aqui no áudio aqui. Lá em Araçuaí, Carlos, nós iremos vê-los todos os dias com a gente? Sim. Nós iremos ver as naves descer do céu como você sempre viu? Sim. Sim. Né? Será como o Oswaldo viu e como a Elizabeth viu, que eu contei para vocês, daquele jeito. Então nós estaremos ali reunidos. Você poderá ir na sua cidade, no seu estado, quantas vezes você quiser, mas chegará uma hora que você vai ver a perseguição do governo mundial, que é o governo único, que não é essa ralé que representa o governo brasileiro, perseguir as pessoas que, biblicamente falando, dizem perseguir os cristãos. Não, que cristão o quê? Todos estarão no mesmo barco. O satanista, o cristão, o budista, né? O hinduísta, todos. Você está entendendo? Todos. Então, a única religião que eu vi e sei que tem alguma coisa, uma outra religião ficou para trás. Eu vou dar aqui um exemplo para vocês. Tem 2 pessoas aqui na lista de transmissão que, se elas quiserem gravar áudios falando sobre isso, eu passo para vocês.
né? Não vou falar o nome delas agora porque eu não entrei no assunto para ter o direito de falar o nome delas. Elas foram numa igreja que eu pertenci chamada Casa de Oração Betel, correto? E existia um projeto na Casa de Oração Betel, e essas duas pessoas que são um casal daqui da lista de transmissão, que foram na palestra lá em Dores do Indaiá e me conheceram, né? Eles sabem disso e eles podem gravar um áudio falando sobre isso. Eu até peço eles para fazerem isso se eles quiserem, né? Existia um projeto dessa igreja, Casa de Oração Betel, de construir um abrigo subterrâneo, que era um sonho da pastora Conceição de Matos, né? Eu não sei se a filha dela, Gilvanessa, deu continuidade a esse projeto, também não tenho interesse de olhar, mas se eu ficar muito curioso, eu vou dar uma bisbilhotada com a minha terceira visão. E esse projeto era o seguinte, era construir uma cidade subterrânea e acreditava-se, né, que somente os escolhidos ali, os fiéis da Casa de Oração Betel, poderiam passar pela porta desse abrigo subterrâneo, porque ali, segundo a pastora Conceição, que já não está mais no nosso meio, agora a pastora Conceição de Matos, ela conhece a verdade da qual ela inocentemente não sabia, então ela não é culpada por isso, porque hoje ela está em Nírio, né? Então hoje ela viu que não existe Jesus, que não existe o Espírito Santo, que não existe Deus, nem nada disso. Que existe sim um Criador, que não é esse que a Bíblia narra, e existe os filhos, né? No plural e não no singular desse Criador, que eu já mencionei para vocês, e ela tem o conhecimento de tudo, né? E daí ela está lá em Nírio, mas ela acreditava que era o Espírito Santo, né, que usava ela, enfim. Ela não é culpada por isso, né? E ela dizia que nessa porta ia estar um anjo com uma espada desembainhada, e somente os escolhidos iam passar e se abrigar nessa cidade subterrânea. Seria assim, ó. Imagina você encontrar uma área, como lá na minha fazenda de Juiz de Fora, o vale ali. Aí você pega de um vale ao outro, você faz vários pilares, né? E você faz aquela mega laje por cima, conectando um vale no outro. Deu para vocês terem aí uma imaginação sobre isso? E por cima, bastante terra ia ser jogada, ia ser plantada uma vegetação, mas o pessoal ia estar ali debaixo. Então, a Casa de Oração Betel, que é essa congregação, em todas as congregações do país, Assembleia, Deus é Amor, né? Deus é Amor não, Deus é Amor, né? Porque não tem acento no E. Batista, presbiteriana, essas igrejinhas, né? Que todo mundo aí conhece, que é brasileira, nenhuma delas teve nunca esse projeto. A Casa de Oração Betel, que é uma igreja bem simples, bem conservadora, é lógico que tudo vai se perdendo, se perde a doutrina, se perde algumas coisas, como se perdeu, porque tudo nesse mundo se corrompe, como eu falei para vocês, é inevitável, né? É a única igreja no Brasil, tá? E é a segunda no mundo, que eu vou falar outra, que já tem o seu abrigo subterrâneo. Mas a Betel, ela se preocupava com isso. Ela queria criar uma cidade debaixo da terra, cavar um buraco e construir ali vários apartamentos por debaixo, né? Porque ela queria que aquelas pessoas ali não sofressem a perseguição que vai vir no mundo, que eles acreditam, e vários outros cristãos, né, acreditam que seja o anticristo, aquela coisa toda. Quando, na verdade, o anticristo ele será o governo único, né, e os anjos e os demônios caídos são aquelas civilizações hostis que estão aprisionadas aqui. Simples, só isso, simples, né? E essa igreja, Casa de Oração Betel, ela sonhava com isso. Ela pedia, inclusive, ajuda financeira para isso, porque ela queria criar. Então, aquelas pessoas que tivessem na doutrina e que fossem realmente, né, escolhidas por Jesus, ia ter a confirmação do Espírito Santo e passariam pela porta no dia da perseguição. Aquele que não fosse já ia ser morto ali pelo anjo na hora.
Eu fui da igreja, eu fui presbítero dessa igreja, e nas reuniões que tinha ali no bairro industrial, um domingo do mês, eu participava e eles falavam muito sobre isso. E nos cultos espalhados nas igrejas afora, né, da Betel, falava-se sobre isso. Inclusive, algumas profetisas, né, que são as mulheres, né, e alguns profetas, que lá eles tratam assim, profetas e profetisas, né, pastor, presbítero, sacerdote, cooperador, né, e por aí vai. Eles, tomados ali, supostamente falando pelo Espírito de Deus, eles ainda falavam: olha povo, atente, viu? Aí exaltava a pastora Conceição, a filha dela, que no caso seria a sucessora dela. Eles diziam que a pastora Conceição era Moisés e a filha dela era Arão, né? Ou seja, Arão não, Josué, né? Porque quem sucedeu Moisés foi Josué, e quem interpretava a fala de Moisés era Arão, porque Moisés era gago, né? Então, gente, é muita coisa. E a outra igreja que já fez isso desde a sua fundação é a Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias, conhecida como os Mormons. Eles têm, né, uma base subterrânea para resgatar, primeiro, os líderes, né, que são a nata da igreja, depois os subalternos e depois a ralé, entendeu? Mas quando encher, a porta será trancada. Você tá entendendo? Mas não adianta, igual eu falei no áudio anterior. Eles subirão para as montanhas e a água do oceano os afogará. Eu vi isso, não tem jeito. Eles entrarão em cavernas como essa, né? E a caverna, ela vai cair sobre eles. O magma que está na terra vai derretê-los. Você está entendendo? Derretê-los. E o corpo de segundo plano deles não subirá nem para Nírio, nem para lugar nenhum, até o ato final. Eles, depois de mortos no corpo de segundo plano, irão presenciar toda essa destruição e o cumprimento dessas coisas. E alguns, sim, que não foram inimigos, né, da própria espécie, vai poder ir para Nírio mesmo. Outros serão já levados direto para as arcas posicionadas, né? E outros já serão lançados no buraco negro, que lá no começo, em 2016, eu chamava de boca preta, que na verdade é o buraco negro. Eu sempre deixei explicado isso, né? Então, gente, é complicado. Eu toquei esse assunto porque somente duas lideranças no mundo, tirando os governos, né? O governo não conta, é que se preocuparam em dar um auxílio para aqueles que acreditam nas suas loucuras, né? Então, se esse casal aqui da lista de transmissão quiser gravar um áudio, nem que seja de 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, não interessa, contando sobre isso para testificar o que eu estou dizendo aqui, vocês vão ver que é verdade, entendeu? No Brasil, a única era Betel. Tinha aqueles lunáticos, né, que muitos conheceram aí, que disseram que ia construir fazendas, não sei o que lá, para salvar o povo. Não existe isso, gente. Aí tem aqueles outros lunáticos, né, que falaram: olha, aqui não vai inundar não, ó, vamos para lá. E foi uma confusão que foram parar, inclusive, no Ministério Público, né, porque pessoas inocentes, como eu disse para vocês, venderam tudo que tinha para construir no interior ou para patrocinar uma coisa dessa. Não adianta, gente. Não adianta. Até lá em Araçuaí, quando chegar a hora, vocês que estarão lá, se vocês não estiverem na retidão, vocês serão derretidos pelo magma. Serão tragados pela terra. Entendeu? Depende do estado da mente de vocês no momento. Você está entendendo? Sabe aquele versículo que existe, que foi falado por Arnetoliel? Biblicamente ele fala assim: vigiai,
pois não sabeis a hora que o ladrão chegará na tua casa. Aí a interpretação bíblica é o seguinte: vigiai, porque não sabeis a hora em que o Filho do Homem voltará nas nuvens para poder arrebatar a sua igreja. É assim que fala na Bíblia. Mas o próprio Arnetoliel, ele falou: sejais atentos com o que produz o coração. Ele quer dizer mente. Coração, gente, não é esse músculo que está no meio do peito, voltado um pouco para o lado esquerdo, não. Isso aqui é um músculo que bombeia o fluxo sanguíneo para as partes do corpo. O coração está na mente. O coração é o cérebro. A mente produz o sentimento. A mente produz o pensamento. Por isso que quando você está apaixonado, você lembra daquela pessoa, daquele friozinho na barriga e acelera o coração. Então quem está comandando quem? O cérebro comanda o coração ou o coração comanda o cérebro? E aí? Né? É uma questão de lógica. Então, o coração é a mente. Então, Arnetoliel disse: ficai atento com o que produz o teu coração, para que no dia da justiça final, aqueles que ouviram as minhas palavras e pregaram esse entendimento não fiquem dispersos. Aí, no caso, dispersos é os idiotas que vão correr para a montanha, é os idiotas que vão para os abrigos, né, subterrâneos, e aqueles que vão se refugiar nas cavernas. Essas cavernas que existem aí, que não tem nenhuma estrutura tecnológica, nem nada. Aí ele continua: sejai semelhante às mulheres que subirão para a sua morada. O que ele quer dizer? Em cima do telhado, em cima da laje. Sejais semelhante a essas, pois essas estão no ápice da inocência e elas serão resgatadas. Por quê? Porque a mulher, ela é tão inteligente que quando está chegando a água nos pés, a mulher procura subir em cima do telhado. O homem, como é burro, ele procura levantar os móveis dentro de casa. Você entendeu por que Arnetoliel deu essa referência? Deu a referência por causa da atualidade que ele sabia. Deixa a água começar a entrar dentro de casa que você vai ver. A mulher vai colocar os filhos e ela em cima da laje, em cima do telhado, enquanto o homem fica tentando levantar as coisas com tijolo dentro de casa, cara. Por isso que ela deu esse exemplo, porque no dia da destruição, essas mulheres maravilhosas, espalhadas pelo mundo inteiro, elas vão subir para cima dos telhados, para cima da laje do edifício. Todas elas vão se aglomerar, enquanto os homens correrão para achar algum lugar para vir buscar essas mulheres, mas eles nunca retornarão. Então por isso que Arnetoliel falou isso. Então, você pode estar ali em Araçuaí, né? Mas na hora que você souber da notícia do mega terremoto que aconteceu na sua cidade, você vai pensar na sua família. Então, se a crítica subir ao teu coração e ele se endurecer, ou seja, a mente começar a fazer questionamentos e você se auto-amaldiçoar, você está condenado, meu querido. É buraco negro na certa. Por isso que alguns assuntos eu nem trato com vocês, para que vocês não fiquem assustados. A única coisa que eu digo para vocês é: vivam a vida de vocês do jeito que vocês vivem. Né? Namora? Namora muito. Quer ter filho? Tenha. Quer estudar para um concurso público? Estude e passe. Quer se tornar milionário pela loteria? Acredite que um dia a sorte chega a você. Quer vender seus bens e construir uma casinha no interior? É problema seu, faça o que você quiser. Mas no grande dia, ninguém vai escapar de tudo isso. Ninguém.
Não existe. Você está entendendo? Não existe. Nem a tecnologia que hoje existe, alienígena, reversa, na mão dos governos, não vai salvar eles. Não vai. Não vai. Tá entendendo? Então, respondendo tudo que me foi perguntado, tá resumido nesse áudio aqui. No mais, pessoal, ó, desejo para vocês um domingo maravilhoso. Que domingo, como todo mundo sabe, é o primeiro dia da semana. Todo mundo sabe disso. Domingo é o primeiro dia da semana. Então, desejo o início de semana perfeito para todos vocês. No meio da semana, ou amanhã ou terça, eu gravarei outro áudio para vocês, porque agora tá tudo mais tranquilo. E quando eu precisar me ausentar dos áudios, eu falarei com vocês, tá bom? Eu falei, gente, ó, vou ficar um tempo sem gravar áudio por causa disso, eu aviso. Aí vocês vão estudando os áudios anteriores, inclusive esse que eu tenho gravado para vocês aqui, tá bom? Um abraço para todos vocês e um excelente dia.